Olá, seja bem-vindo ao canal Política com Ciência. Na aula de hoje, desenvolveremos o tema ditadura, com base no verbete intitulado Ditadura, desenvolvido por Mário Stopino no famoso Dicionário de Política de Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, editado aqui no Brasil pela Universidade de Brasília. Coloco agora na tela a referência completa, para que você possa anotar. Aproveite que você está assistindo essa aula, inscreva-se no canal, curta o nosso vídeo, comente, compartilhe. É uma boa maneira de você nos ajudar aí a postar mais vídeos no canal. E não se esqueça de clicar também no sininho para receber as atualizações. Bom, dando seguimento à nossa aula, esse texto é um texto, um verbete de um dicionário sobre ditadura. Então, portanto, o principal objetivo do autor nesse texto é definir ditadura, é responder a seguinte questão: o que é uma ditadura? Para tanto, o autor do texto, Mário Stopino, organizou esse texto em 5 pontos principais. O primeiro ponto, ele trata da ditadura romana e da chamada ditadura constitucional. No segundo ponto, ele trata a ditadura, o despotismo, o absolutismo, a tirania, a autocracia e o autoritarismo, procurando diferenciação entre esses termos. No terceiro ponto, ele fala sobre as características fundamentais da ditadura. No quarto ponto, ele apresenta algumas classificações, algumas tipologias sobre ditadura. E no quinto ponto, ele destaca a chamada ditadura do proletariado. Nós não trataremos de todos esses 5 tópicos nesta aula. Nesta aula nós trataremos apenas do primeiro tópico, a ditadura romana e a chamada ditadura constitucional, expressão ditadura constitucional entre aspas. Os próximos temas vinculados a esse texto nós trataremos em outros vídeos que virão a seguir. Bom, entrando agora nessa primeira parte desse verbete ditadura, o autor nos lembra que a palavra ditadura ela tem origem latina. Na verdade, quem cunhou esse termo ditadura foram os romanos, na sua fase republicana. E os romanos davam a esse termo ditadura um significado muito diferente do que aqueles que nós damos hoje, aqueles que nós empregamos hoje para designar as chamadas ditaduras modernas. Em Roma, para vocês terem uma ideia, a ditadura era um órgão extraordinário, era um órgão criado especificamente para que Roma pudesse enfrentar com êxito crises. Normalmente uma situação ligada à guerra ou uma solução de uma crise interna, e esta ditadura estava prevista nas leis romanas. Bom, o ditador normalmente ele era nomeado por um ou por ambos os cônsules, em consequência de uma proposta do Senado, ao qual aí cabia julgar se a situação era tão grave que exigisse de fato a presença de um ditador, o recurso à ditadura para que a crise fosse debelada. O cônsul ele tinha alguns limites, não podia se autonomear ditador, nem podia aí declarar o estado de emergência. E o fim para o qual se nomeava um ditador era claramente definido, relacionado ao objetivo de se debelar essa crise, e o ditador ele deve ater-se nas suas ações a esse objetivo principal. Os poderes que o ditador gozava eram muito amplos, ele exercia, por exemplo, o pleno comando militar, os cônsules eram subordinados a ele, os seus atos não eram submetidos à intercessão dos tribunos, ele gozava do poder de expedir regras, normas complementares do sistema jurídico, e durante o período que ele exercia o seu cargo de ditador, os seus decretos tinham valor de lei. Contra as suas sentenças penais, nenhum cidadão podia apelar. Vejam bem. Mas esses poderes, obviamente, não eram ilimitados. O ditador não podia revogar ou mudar costumes e leis romanas, ele não podia declarar a guerra
ele não podia impor novos ônus fiscais, né, aos cidadãos romanos e também não tinha competência na jurisdição civil. O ditador ele ficava aproximadamente por 6 meses no cargo. Isso poderia durar menos se o magistrado que o tivesse nomeado deixasse o cargo por algum motivo ou alguma razão, ou ainda quando o ditador tivesse alcançado a sua incumbência, né, cumprido o seu objetivo antes do prazo, né, se expirar. O fato do ditador entender que ele era instituído, né, apenas por um período e um período relativamente curto, acabava ajudando o ditador não exceder, né, do seu poder durante o seu mandato, porque ele saberia que logo ele voltaria à situação, né, de uma vida civil comum. Então aquelas pessoas que ele eventualmente prejudicassem, né, num possível excesso ou abuso, né, do seu poder, as pessoas dariam um troco quando ele voltasse a ser, né, um cidadão normal. Bom, a ditadura romana ajudou bastante Roma a se desenvolver. Ajudou a enfrentar as breves guerras na primeira parte da sua história, ajudou também Roma a superar disputas internas provocadas por luta entre classes, né? E mais tarde, quando essas guerras elas começam a se tornar mais longas e mais acirradas, a ditadura começa a perder, né, a sua eficácia. Ela quase desaparece por volta do século III, né, antes de Cristo, e o seu nome volta a ser empregado novamente no século I antes de Cristo, sobretudo associado a dois governos, o governo de Sila e o governo, né, de César. Só que de uma maneira bastante diferente. Essa volta da ditadura no fim do período republicano aí vem de uma maneira bastante diferente, porque tanto Sila quanto César vão abusar da sua condição de ditador para exercer um poder um pouco maior do que aqueles ditadores que os antecederam, né, exerceram. Então, as ditaduras de Sila e de César vão, na verdade, se aproximar muito do que nós consideramos, né, como ditadura moderna, né? Então, aquelas características de concentração do poder, de exercício de um poder quase que limitado, por um período um pouco mais alongado, né, de tempo, e esse controle das instituições romanas sendo menos presente, né, nesses casos. Bom, atualmente o termo ditadura ele vai ser usado para designar todos os regimes antidemocráticos ou não democráticos modernos, né? Sendo que a ditadura moderna ela é bem diferente da ditadura romana, sobretudo aquela que nós caracterizamos no início, né, desse vídeo, antes desse período então do Sila, né, do César, nos tempos mais remotos, né, de Roma. A ditadura romana ela era autorizada por leis, o poder do ditador estava limitado por essas leis, tinha um tempo, né, de duração, cerca de 6 meses. A ditadura moderna não. Ela não é autorizada por regras constitucionais, normalmente ela se instaura usando aí, um poder de fato, ou então subverte uma ordem política pré-existente. O poder do ditador não sofre limites jurídicos e a sua duração não está antecipadamente fixada, né? Bom, tem uma parte desse primeiro momento do texto em que o Mário Stopino ele faz menção a uma expressão que ele usa entre aspas, que é ditadura constitucional, né? Faz um raciocínio bastante interessante, apesar de alguns acharem ser um raciocínio um pouco forçoso. Mas ele diz que em estados constitucionais modernos existem alguns instrumentos que são bastante parecidos com a ditadura romana. São medidas normalmente excepcionais, previstas e promulgadas por muitos deles para superar momentos de crise, um estado de emergência que não poderia ser enfrentado aí de maneira adequada com os instrumentos constitucionais, né, normais. Então ele sempre lembra da lei marcial, do estado de sítio, né, da constituição do chamado governo de crise, né, no qual se confere ao poder executivo o poder de legislar em estado, né, de emergência.
Bom, ele diz que não se pode reduzir essa ditadura, essas formas de ditaduras constitucionais, né, que são típicas do período da modernidade, é a ditadura romana. Há diferenças entre as duas. Uma diferença que ele destaca é que na ditadura romana era um órgão extraordinário. Assim que o ditador incumbia-se da sua tarefa, ele saía do cenário político. Os governos de crise, por exemplo, eles utilizam-se de órgãos normais do Estado, órgãos que continuarão funcionando depois da crise, assumem funções excepcionais no momento da crise para enfrentar a crise, mas depois, né, não saem de cena, continuam em cena, né, depois da crise debelada, mas assumindo as suas funções, né, normais aí. Bom, outra diferença que o Mário Stopino destaca é que a ditadura romana, ela, por séculos, ela não pôs em perigo ou não alterou significativamente a ordem constitucional romana. Já no caso dos governos de crise, na Europa, na América, em experiências mais modernas, muitas vezes destruíram a ordem institucional e contribuíram para a alteração aí da distribuição do poder entre órgãos constitucionais dos estados, né, desses continentes, por exemplo. Então essa seria também uma diferença importante entre a ditadura romana e as chamadas ditaduras constitucionais. Bom, para concluir então, nessa primeira parte do verbete ditadura de Mário Stopino, nós vimos aí que o termo ditadura ele remete a uma experiência romana. O termo surgiu em Roma, em latim dictatura. Em Roma era um instrumento extraordinário, né? A ditadura era prevista em lei, a ditadura ela tinha um tempo de duração, o ditador ele era instituído para debelar uma situação de crise grave, de guerra ou de uma grave crise interna. Ele tinha poderes bastante ampliados, mas também não tinha, nós não podemos falar que esses poderes eles eram, né, ilimitados. Muito diferente, portanto, da figura da ditadura moderna. Na ditadura moderna, os ditadores eles têm poderes praticamente limitados, né? Eles não têm uma limitação temporal para exercer a ditadura. E uma outra diferenciação que o autor também fez entre a ditadura romana e as chamadas ditaduras constitucionais. Ele usou essa expressão, entre aspas, para designar normalmente quando um Estado, né, contemporâneo ele enfrenta períodos de crise aguda e são necessários poderes especiais para debelar essa crise, eles fazem recurso do estado de sítio, da lei marcial, né, do governo de crise, e ele diferencia essa ditadura constitucional da ditadura, né, romana, dizendo que a ditadura romana era um órgão excepcional. Após o ditador exercer a sua função, ele saía de cena no cenário político, enquanto que esses instrumentos das ditaduras constitucionais, eles são órgãos normais de Estado. Apenas durante o período de crise assumem poderes, né, um pouco maiores, mas assim que a crise é debelada, volta a ser a situação normal de maior limitação, né, dos poderes desses órgãos. E lembrou também que a ditadura romana ela não ameaçou a institucionalidade, né, romana durante um longo período de tempo, e isso não é possível se afirmar com os governos de crise. Analisando experiências europeias e americanas, o autor chegou à conclusão de que muitos desses recursos utilizados pelas ditaduras constitucionais, estado de sítio, lei marcial, governo de crise, foram usados para distorcer a institucionalidade dos países em que esses instrumentos eles foram aplicados, né? Então, dessa forma, o autor chega ao final do texto, e aí nos próximos vídeos nós vamos trabalhar os outros 4 pontos que estariam relacionados à ditadura, segundo a visão de Mário Stopino. Estamos por um formato de vídeo um pouco mais curto, né, para que vocês possam utilizar melhor aí esse tipo de conteúdo. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal,
Não se esqueça de curtir, de compartilhar. Isso nos ajudará demais a divulgar o nosso canal e fazermos também, né, mais vídeos. Não se esqueça também de comentar, e os comentários são sempre muito bem-vindos. Então, até uma próxima oportunidade.